Agora a gente vai estudar um pouco das questões ainda físicas do território, tá certo? E aí a gente vai ter o relevo. O relevo, que é justamente a forma, né, dada aí da terra, né, do território aí em si. Então, a forma da superfície da terra é o que a gente chama de relevo, tá? E aí, quando a gente fala de relevo, a gente pensa nas elevações, tá, que existem na terra, tá certo? As montanhas, os morros, tudo isso são alterações aí de nível da terra que a gente chama de relevo. E aí, o relevo, ele vai ser constituído, a sua forma, ele vai ter diversas formas, tá? E essas formas, elas se dão por alguns acontecimentos, tá? Algumas ações naturais e não naturais que vão dando forma ao relevo. E aí, como exemplo, a gente vai ter os vulcões, tá? Os vulcões, eles são exemplos de ações naturais que vai dar forma ao relevo. Os terremotos também, por meio dos terremotos, a gente vai ter a alteração, tá? A alteração aí do relevo. O clima, também o clima, ele vai influenciar também na forma do relevo. A chuva, certo? A chuva também é um outro elemento que vai alterar a forma, tá certo? Do relevo. As geleiras, os ventos e a ação do homem e outros fatores. Então, todas as alterações que ocorrem no território, ela vai alterar, né, contribui, pode vir a alterar o relevo, tá certo? E aí a gente vai ver aí que existem diversas formas de relevo, e aqui eu vou trazer pra gente analisar um pouco, conhecer 4 tipos principais, tá certo? Aqui eu trago 4 tipos principais de relevo, porém a gente tem outros também, aí, outras formas de relevo, tá certo? E aí a gente vai começar falando um pouco dos relevos chamados de planícies, tá? E aí esses relevos de planícies são terrenos, ok? Relativamente planos, tá certo? Então a gente vai ter aí diversas áreas relativamente planas, e essas áreas ela vai ter um relevo chamado relevo de planície, tá certo? E a maioria dessas, elas são compostas por rochas sedimentares. Claro, é uma parte, a maioria, não são todas. A gente pode encontrar também outro tipo de rocha em uma área de planície. São um exemplo de um predomínio aí nesse tipo de relevo, tá certo? Então, as planícies são justamente os terrenos, né? O território aí, o terreno, relativamente plano, ok? Já as montanhas, elas são grandes elevações da superfície terrestre. Então, as montanhas são essas elevações altas que a gente vê aí na paisagem e que é uma forma de relevo, ok? E aí elas vão ser originadas por meio de fenômenos naturais aí, principalmente de vulcanismo, tá? Então, todo esse processo que a gente vai ter no interior da Terra, que aí eu mostrei para vocês, né, que a gente vai ter o núcleo, o manto e a crosta, que é onde a gente vive. Então, esse processo de vulcanismo, ela vai se dar aí do magma, que vem aí do interior do mundo, tá? Da Terra. Então, esse magma, ele vai sofrendo aí esse processo, vai fazendo com que a Terra ela seja
elevada, tá certo? Então, esse processo aí vai dando origem a formatos, tá certo? A formas aí diferentes no relevo. E um deles são as montanhas, que são justamente essa alteração aí que a gente vai ter por meio desses fenômenos. Uma outra forma de relevo que a gente vai ter são as depressões, ok? E aí as depressões, elas são as altitudes, quando a altitude ela é inferior ao relevo que tem em seu entorno. Então, o que acontece? A gente vai ter uma montanha, tá? Uma montanha aqui. E essa montanha, ela vai estar, né, nesse local. E o restante aqui do terreno vai estar mais numa área mais baixa. Então, o que acontece? Essa área mais baixa a gente vai chamar de depressões, tá? Que é justamente ela vai ter uma altitude inferior ao relevo em sua volta. Eu dei um exemplo aqui de montanha, mas pode ser um planalto, tá? Também, tá certo? Então, depressão no relevo em termos de geografia são as áreas mais baixas em relação ao seu entorno, em relação às demais elevações que a gente vai ter aí no entorno, à volta da mesma. E os planaltos são as variações de altitude. Então, as variações de altitude a gente vai chamar de planalto. São áreas mais elevadas, tá? A montanha ela é mais, mas os planaltos são áreas elevadas que vai ter uma variação de altitude. Por quê? Porque no contexto dos planaltos a gente vai ter diversas variações de altitude, como exemplo as serras, tá? As serras são exemplos de planalto, os morros também são exemplos de planalto, as chapadas são exemplos de planalto, dentre outros exemplos, tá? Então, os planaltos são elevações, ok? Que chegam a determinada altitude, e ela vai estar aí em diversas classificações. Essas planaltos a gente pode chamar, são as serras, os morros, as chapadas, são exemplos de planaltos, tá certo? Então, assim, nós temos 4 aqui tipos de representação do relevo, tá? Vamos ter as planícies aí, que vão ser áreas mais baixas, tá? Relativamente plana. As montanhas, que são as áreas, o relevo mais elevado que a gente vai ter, tá? Vamos ter as depressões, que são áreas mais rebaixadas em relação aos demais relevos aí à sua volta, ok? E vamos ter os planaltos, que vai ter uma variação de altitude, mas que são áreas altas também, tá? E aí, como exemplo, a gente vai ter as serras, os morros, as chapadas, dentre outras formas de relevo, tá certo? Então, é praticamente isso. O relevo é justamente a representação aí de níveis de altitude ou de baixa altitude da superfície da Terra, tá? Essa superfície onde a gente vive aqui, ó, nessa superfície. E ela vai ter essa variação aí de altitude. Vão ter áreas mais planas, áreas mais elevadas. Então, essa forma que a gente vai ter aí na nossa superfície terrestre é o que a gente conhece como relevo, tá certo? E aí vai depender da altitude, do relevo e da sua baixa altitude, o seu tipo de relevo. E aqui a gente viu 4 tipos, certo? E o relevo, ele é constituído por algumas forças, tá? Eu falei aí quando a gente começou a falar da questão das formas, alguns fenômenos que contribuem para dar forma ao relevo. E aí a gente vai ter aí, em termos de força que contribui para a modificação desse relevo, 2 tipos aí, tá?
as forças internas e as forças externas. Então, as forças internas são justamente os fenômenos que ocorrem aí por dentro da Terra, tá? Aí no núcleo, no manto da Terra, ok? E aí são justamente os terremotos e os processos de vulcanismo, ok? Então esses processos aí naturais são os processos que dão forças aí, que modifica o relevo, que a gente chama de forças internas, ok? E já as forças externas são tidas por meio dos ventos, tá? O vento, ele contribui para dar uma forma ao relevo, modifica o relevo, tá? As chuvas também é um fator importante de modificação do relevo, tá? Quando a chuva cai, ela vai dando forma aí ao relevo, por meio, né, da sua força, que é a força da água. E vai modificando aí o relevo. As geleiras também, elas dão formas, e é um exemplo de força externa que a gente vai ter aí nos relevos, tá? A gente vai ter as geleiras, vamos ter o congelamento, o descongelamento, todo um processo aí natural que vai modificando o relevo, tá certo? Quando eu falo de vulcanismo, eu falo da questão do magma, né, que tem no núcleo da Terra, que ele vai subindo aí, vamos dizer assim, e vai em direção à crosta terrestre. Já os terremotos também é dado por os fenômenos naturais internos na Terra, que vai fazendo com que a Terra ela vá se alterando aí e vá modificando o seu alinhamento, vamos dizer assim, e aí a gente vai ter diversas formas aí de modificação e que vai alterando também a forma do relevo, tá bem? Então, essas são praticamente algumas informações que a gente vai ter em relação ao relevo, tá? Quando a gente for ver também a vegetação e outras questões, a gente também vai falar ainda um pouco sobre a questão do relevo, mas aqui é para dizer que o relevo é a forma da superfície da Terra, tá? Dessa forma que a gente vai ter, e ela tem diversas formas, diversas características, tá? Alguns alunos aqui da gente provavelmente moram em regiões, em cidades que vamos ter umas elevações maiores, né? Vamos ter serras, tá? Outros já devem morar numa área mais plana, numa cidade mais plana, então varia, porque a gente vai ter uma variação, tá, de relevo no nosso planeta, e tudo isso vai depender da localização em que nós nos encontramos, tá? E aí vai ter todo um processo natural de modificação ao longo de milhares e milhares de anos, que foi dando forma ao relevo que a gente tem no momento. E esse relevo, daqui a outros milhares de anos, ele vai ser modificado. Então, é um processo natural aí que vai ocorrendo de tempo em tempo e que a gente vai aí tentando estudar um pouquinho sobre isso e tentar entender como é que esses fenômenos ocorrem no nosso planeta. E aí, falando de relevo, a gente vai ter aí o nosso território, né, o território brasileiro. E em termos de relevo, a gente vai ter alguns exemplos de relevo, por exemplo, Planalto Central, tá, que fica na região do Centro-Oeste, é um exemplo que a gente vai ter de relevo no território brasileiro. Então, Planalto Central, a gente vai ter uma região de Planalto Central, porque fica na área central do Brasil, tá? E aí, em termos de ponto mais elevado no nosso território brasileiro, a gente vai ter o Pico da Neblina, tá? Que ele tem uma elevação de 2.993,78 metros acima do nível do mar, tá? Então, assim, é o pico mais
o ponto mais elevado no nosso território brasileiro. É o Pico da Neblina, ok? E em termos de planície, como exemplo, a gente vai ter as margens do rio Amazonas, tá? É um exemplo aí de planície no território brasileiro. E é um exemplo de depressão, a gente vai ter a bacia hidrográfica do Paraná, tá? Então esses são alguns exemplos de relevo que a gente encontra no território brasileiro, alguns. Outro exemplo que a gente pode falar em termos de relevo, a Chapada Diamantina, na Bahia, Chapada dos Veadeiros, Chapada de Guimarães, né? Falando assim, Chapada. Temos também outro exemplo, o Planalto da Borborema. Okay? Então a gente tem assim, diversos relevos no território brasileiro que a gente tem aí, que podemos citar como exemplo, tá? E esses são, como a gente viu, tem diversas influências para a sua forma, sua alteração. E, por exemplo, na questão do exemplo que a gente traz aqui, das planícies e depressão, a gente vê a influência da água aí nessas localizações que a gente tem de exemplo no caso do Brasil, planície e depressão. Esses exemplos, tá? A gente vai ter outros exemplos no território brasileiro que não está ligado à água, mas nesse caso aqui a gente tem uma ligação, né? Por um ficar na bacia hidrográfica e pelo outro ficar à margem do rio Amazonas, tá certo? Então, esses são alguns exemplos de relevo que a gente vai ver aos poucos aí no nosso território e vai relacioná-los também com demais aspectos físicos presentes no nosso planeta. Então, agora a gente vai falar um pouco da vegetação, tá? A vegetação que ela se dá por meio de vários fatores, tá? Então, o clima, o tempo, tudo isso, a questão da chuva, né, vai influenciar no tipo de vegetação que a gente vai ter aí em cada lugar. Então, eu vou trazer para vocês aqui os tipos de vegetação existente no mundo, tá? De forma mais geral, e também a vegetação existente no Brasil, tá certo? Então, assim, a vegetação ela está muito ligada à questão do tipo climático existente naquele lugar, tá certo? Então, aí, se é um local mais frio, a gente vai ter uma vegetação específica. Se é mais quente, vamos ter uma outra vegetação específica. Por quê? Porque a vegetação ela tem que ser adaptada a cada tipo de clima, ok? Por exemplo, vamos dizer, como exemplo, sei lá, uma árvore, uma árvore de maçã, por exemplo, para ela se adaptar numa região, num lugar mas que chove menos, mais semiárida, é mais complicada, né? Ela precisa de mais água. Então é muito nessas questões, tá? Então aqui a gente vai ver cada vegetação existente. Começando aqui pelo deserto, tá? Oxe, professora, no deserto tem vegetação? Tem. Tem sim. No deserto a gente tem vegetação, sim. Só que é uma vegetação específica, adaptado àquele tipo de clima. Deserto, a gente sabe que chove pouquíssimo, tá? A gente tem uma frequência de chuva muito baixa, tá certo? Chove pouco, mas chove, tá certo? Mas chove bastante pouco durante o ano. Então, a gente vai ter mais areia, né? Mais sedimentação e a gente vai ter uma vegetação bastante específica que possa sobreviver com pouca chuva durante o ano, tá certo? Geralmente são plantas ou uma vegetação
que acumula água consegue sobreviver nesses locais desérticos, tá bem? Já a vegetação estepe é uma vegetação que existe em locais de clima temperado, tá? Então, é um tipo de vegetação específico que é adaptado a esse tipo de clima, ok? E a gente vai encontrar ele, como exemplo aí, a gente vai ter esse tipo de vegetação no leste da Austrália, tá? E sul da África. São aí exemplos, tá? De lugares onde a gente vai encontrar esse tipo de vegetação, tá? Que a gente chama de vegetação estepes. E essa vegetação, ela é basicamente composta por uma vegetação de gramíneas, tá? Que é um tipo aí de planta, e arbustos de pequeno porte. Então, os arbustos, né, são árvores, nesse caso, árvores pequenas, de pequeno porte, né, de baixinhas, né, mais baixas. Então, essa é uma vegetação chamada de estepes, que a gente encontra aí em alguns locais do mundo, como exemplo o leste da Áustria e o sul de África, tá bem? É a vegetação estepe. Já a vegetação tundra, ela se encontra no extremo norte do hemisfério setentrional, ok? E ela é composta praticamente por capim e junco. E é lá que a gente tem a floresta de coníferas, tá bem? Então, é um outro tipo de vegetação que a gente vai encontrar no mundo. Nesse caso, a tundra mais especificamente no norte do hemisfério setentrional. E é composta basicamente por esse tipo de plantas, de vegetação, capim e junco. E lá a gente tem a floresta de coníferas. Então, essa vegetação é específica daquele tipo de clima que a gente encontra nessa região. Já a floresta temperada, ela se encontra em locais de clima temperado, né? E é uma vegetação de locais que vai ter as 4 estações bem definidas. Então a gente vai ter a primavera, o verão, o outono e o inverno bastante definido, tá? Durante o ano. Elas são bem definidas e ocorrem de forma bem definida, bem característica. Nesses lugares que a gente vai ter essa floresta temperada, a gente vai ter, é possível visualizar as 4 estações assim, bem definidas. No outono a gente vai conseguir ver as paisagens mesmo, características do outono, as folhas caídas, amareladas. No inverno a gente vai ter muito frio, né? Vai ter aí um clima mesmo de inverno, paisagens de inverno, no verão também, na primavera também. Então a gente vai ter as 4 estações bem definidas nos locais onde a gente encontra as florestas temperadas. Em termos de vegetação, a gente vai ter como exemplo os carvalhos, ok? As faias e os bordos. São alguns tipos aí de plantas de vegetação que encontramos, né? São os principais que a gente encontra na floresta temperada. Já a floresta tropical, a gente tem a floresta tropical nos locais que ficam próximos à linha do Equador, ok? Então a gente tem o planeta Terra, tá? E a gente vai ter aí ele cortado pela linha do Equador, ok? Então, nisso vamos ter países aqui que ficam próximos à linha do Equador, a exemplo do Brasil. O Brasil ele é cortado pela linha do Equador, tá? O Brasil ele tá aqui mais ou menos, cortado pela linha do Equador. E esses países aqui
próxima à linha do Equador, a gente vai ter a floresta tropical. Por isso que a gente, quando fala do Brasil, a gente tem uma musiquinha, né, do Brasil, que a gente mora no Brasil tropical. Por quê? Porque a gente vai ter essa característica aí, por estar nessa localização próxima, no caso do Brasil, cortado pela linha do Equador. E, como exemplo, a gente vai ter aí a floresta amazônica, com uma vegetação, uma floresta típica, floresta tropical, tá? E que a gente encontra no nosso país, né? A gente sabe que a floresta amazônica, além do Brasil, ela também abrange outros países. Mas a floresta amazônica, ela possui uma vegetação típica de floresta tropical, tá? Por estar nessa localização aí próxima à linha do Equador. E a floresta amazônica, ela é a maior floresta do mundo, tá bem? Ela é considerada aí a maior floresta do mundo. Por isso, sua grande importância a nível mundial. Há quem fale que é o pulmão do mundo, né? Então, é porque a gente sabe que a vegetação, ela contribui para a limpeza do nosso ar, do ar que a gente respira, tá bem? A gente sabe aí que existe a poluição, e aí essas de diversas formas, desde os carros, desde as fábricas, entre outras, das queimadas, tudo isso polui aí o ar. Então as florestas, elas contribuem, né? A vegetação, ela contribui para a limpeza aí do ar que nós respiramos. Por isso que a gente ouve falar da floresta amazônica, né? Por ser a maior floresta no mundo, a gente tem ela como o pulmão aí do mundo, por esse benefício aí que ela traz aí para nossas vidas, tá? Em termos de limpeza do ar que nós respiramos. Então é uma vegetação bastante importante também aí nesse sentido, tá? Então essa é a floresta tropical. Um outro exemplo que a gente vai ter de vegetação são as savanas, tá? Uma vegetação aí que a gente encontra na África, por exemplo, em alguns outros locais do planeta Terra, tá? E ela tem como característica árvores de pequeno porte, tá bem? As árvores, elas são mais baixas, não são tão altas, são árvores de pequeno porte e estão presentes aí no nosso planeta, tá? E aí uma outra vegetação que a gente vai ter são as vegetações de montanhas. E aí, como o próprio nome já diz, ela se encontra nas áreas de montanha, tá bem? A exemplo do Andes, tá? Do Himalaia e em todas as regiões de montanha. É uma vegetação aí específica, não tem muito desenvolvimento por ficar em áreas de montanha, então elas têm uma característica específica de montanha e são árvores, né, uma vegetação bem específica, tá? A gente sabe que nessas áreas mais elevadas a gente vai ter uma temperatura mais fria, tá? Muitas vezes até geleiras em alguns períodos do ano, dependendo da sua localização aí no nosso planeta. E uma outra vegetação que a gente tem é a vegetação mediterrânea. Essa que também possui árvores de pequeno porte, tá? E que tem características típicas dessa região, da região mediterrânea. E como exemplo a gente vai ter as oliveiras e os sobreiros, tá? São tipos de vegetação, tipo aí de planta específica na vegetação mediterrânea. Então, esses que eu trouxe para vocês são alguns exemplos de vegetação existente no mundo, tá? No nosso planeta Terra como um todo, em todos os continentes aí presentes no nosso planeta, tá bem? E ele está classificado em termos de uma escala mais global, tá bem?
Quando a gente parte para uma escala mais local, tá? Numa análise mais local, a gente vai ter aí outros tipos de vegetação, tá bem? Essa vegetação aí apresentada é uma vegetação mais global. A gente vai ter um mapa aí mais global da vegetação. Quando a gente parte para o local mais específico, a gente vai ter uma vegetação diferenciada, tá? A gente vai encontrar aí outros tipos de vegetação que a gente não tem específica quando a gente vê o todo, tá? A gente vai ter mais informação quando a gente faz uma análise mais local. A gente adquire mais informações porque a gente vai ter mais características ali, mais contato. A gente vai falar de uma coisa mais global, a gente não tem como a gente detalhar tanto, tá? Mas quando a gente fala de uma coisa mais local, a gente consegue ter mais detalhes, ter mais riquezas nas informações ali dadas daquele local. E isso vocês vão observar quando a gente aqui vai falar daqui a pouco da questão da vegetação, no caso do Brasil. E a gente vai ver a diferença, a gente vai ver outras vegetações aí inseridas no contexto aí do planeta Terra. Então, a vegetação, ela é isso, ela vai ter características específicas em cada lugar, vai depender do clima, do relevo, de todas essas questões aí que a gente tem físicas no planeta, e elas vão influenciar para que a vegetação ela tenha uma característica específica, que ela consiga sobreviver às especificidades que existem em cada lugar. Quando a gente fala de deserto, eu falei aqui para vocês do deserto, a gente tem, além do deserto quente, tá? Que eu falei para vocês aqui, a gente vai ter também o deserto frio, tá? A gente precisa ter esse conhecimento que o deserto, ele pode ser um deserto quente e um deserto frio. O deserto quente é o mais popular, mais falado, é mais conhecido, né? A gente vai ter várias áreas aí extensas de terras aí com sedimentos, né, com areia e pouca chuva e pouca vegetação. A gente tem vegetação também, mas ela tem uma característica mais diferenciada, ok? E já no deserto frio, a gente vai ter o que? O deserto frio é justamente várias extensões de áreas de terras congeladas, tá? É o que a gente chama de deserto frio, que a gente vai encontrar nos polos, né? No Polo Norte e no Polo Sul aí do nosso planeta, tá? Lá a gente vai encontrar o deserto frio, ok? Que também vai ter sua vegetação específica, escassa, né? Pouca vegetação, mas a gente encontra aí também um pouco de vegetação. E o deserto quente a gente vai ver aí mais na área central do mundo. Ali em África a gente consegue visualizar o deserto. A gente tem o deserto do Saara, que é bastante conhecido e que representa o deserto aí a nível mundial. Quando a gente vai falar do nosso planeta, quando a gente fala de deserto quente, a gente fala do deserto do Saara, tá bem? Então esses são alguns exemplos aí que a gente vai ter de vegetação a nível mundial.